eu quero dizer quando eu digo alguém é equilibrado? Essa palavra, equilíbrio, ela tem vários sentidos, mas um deles, se a gente for no dicionário online lá do português, a gente vai saber que equilíbrio diz respeito a uma condição ou a uma estabilidade emocional, que não é apenas emocional, mas também mental e também espiritual e prática, e que faz parte do autocontrole. Então, o equilibrado, ele se coloca dentro de uma esfera em que todas as áreas da sua vida são permeadas pelo equilíbrio. Nós somos equilibrados. Quem é equilibrado, na verdade, é equilibrado emocionalmente, espiritualmente, mentalmente e também nas suas práticas. O exercício do autocontrole, o exercício do que a Bíblia vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, verso 23, que é exatamente o domínio próprio. É uma característica muito forte da pessoa que é equilibrada, é o exercer do fruto do Espírito chamado domínio próprio. Mas também, o que não é equilíbrio? Acho que você está vendo aí no slide, o equilíbrio também se configura no oposto do maniqueísmo. O que significa maniqueísmo? Deixe refrescar a sua memória. Talvez se você não foi para as aulas de filosofia, se você faltou, se você achou entediante as aulas de filosofia, muita gente acha entediante as aulas de filosofia, mas ela pode ser útil para nós. Então, por que o equilibrado, a palavra equilíbrio, não tem nada a ver com o maniqueísmo? Maniqueísmo, se você ouviu lá com o seu professor, é uma filosofia ou uma religião que surgiu lá no século 3 depois de Cristo, na época da patrística, e influenciou inúmeros teólogos, quer dizer, inúmeras pessoas, inclusive um teólogo do cristianismo chamado Santo Agostinho. E o que dizia o maniqueísmo? O maniqueísmo configura-se em opostos, configura-se em dualidades. Então, ou você é isso, ou você é aquilo. Ou você é bom, ou você é mal. Só que não simplesmente isso. O maniqueísmo, na verdade, ele se configura como uma religião no mundo antigo, porque ele faz parte de um dualismo que representa a matéria em detrimento do espírito. Então, se você já participou dos outros estudos, se você estava nos outros estudos com a gente, você percebe que isso também faz parte de uma heresia cristã muito presente no mundo antigo e até hoje, que é o gnosticismo. É muito próximo do maniqueísmo, porque ela configura exatamente essa divisão, essa dualidade entre a matéria e o espírito, de maneira que você pode viver desde que você hierarquize o espiritual, você priorize o espiritual em detrimento da sua vida material. Isso é muito comum a gente associar ao ascetismo, aqueles cristãos ascetas que viviam nos montes isolados, porque a sua vida era uma vida espiritual. Mas existem também aqueles que vivem apenas de maneira material, que não alimentam o espírito, que não alimentam a sua espiritualidade junto com Deus. E viver dessa forma é exatamente viver uma vida desequilibrada. Quando você vive de acordo com o material, com o mundo material, você vive uma vida desequilibrada. E quando você vive uma vida eminentemente espiritual, você vive também uma vida desequilibrada. E é isso que a gente vai falar no dia de hoje. Por quê? Porque o equilíbrio faz parte exatamente da identidade do cristão. A identidade do cristão está ligada ao equilíbrio, ao viver de maneira equilibrada. Lembra? Equilíbrio significa estabilidade emocional, estabilidade espiritual, estabilidade mental, intelectual e estabilidade prática, o autocontrole, o domínio próprio. Então, sobre isso, Gabriel, o próximo slide aí, John Stott, ele vai fazer uma pergunta na página de número 71. Se você também tiver com o seu livro, você pode acompanhar aí na página de número 71. Ele vai dizer o seguinte: a pergunta é: quem somos? E não há no Novo Testamento um texto que apresente um registro mais variado e equilibrado do que significa ser um discípulo do que 1 Pedro 2, 1 até o número 17. Eu queria que você pudesse abrir aí na sua Bíblia. Você que está em casa também pode abrir na sua Bíblia, acompanhar juntamente conosco.
Como o Mikael falou, a gente vai ver em 1 Pedro inúmeras metáforas sobre a identidade do cristão, para que a gente possa extrair disso ensinamentos sobre uma vida equilibrada. 1 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao 17, enquanto você abre, eu vou fazendo uma contextualização do que Pedro queria dizer quando ele escreveu essa carta. Essa é uma carta considerada pelos teólogos como a carta da esperança. Por quê? Se você observar o primeiro capítulo, no versículo 1, ele direciona essa carta, esse texto, para pessoas que estão espalhadas por várias regiões do mundo antigo, né? Você vira a sua página aí, vai para o capítulo 1, no verso 1, ele vai dizer que aos cristãos forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então, essa região aqui compreende atualmente a região da atual Turquia. E por que ele diz aos forasteiros da dispersão? Bom, porque esse povo, esses cristãos, eles estavam dispersos, eles estavam espalhados por essa região da atual Turquia. E ali é uma região de divisa entre a Ásia e a Europa, para você que também faltou aula de geografia, caso você não estava presente nesse dia. Então, os cristãos estavam dispersos ali, espalhados por aquela região. Mas o que significa, o porquê que eles estavam espalhados? Por que eles estavam dispersos ali? É isso o que configura toda a carta de 1 Pedro e também a carta de 2 Pedro, que é a perseguição. Lembre-se que os cristãos primitivos, eles sofriam perseguições dos mais variados contextos. Eles sofriam perseguições dos judeus, perseguição religiosa, sofriam perseguição religiosa também dos gentios, dos pagãos, que também eram um tipo de perseguição religiosa, a gente observa isso em Atos, e também perseguição por causa dos romanos. Então eles sofriam várias perseguições e eles necessitavam se espalhar justamente para que eles não fossem muitas vezes pegos. E Deus, ele foi tão gracioso, ele domina o contexto histórico de uma maneira tão incrível que as perseguições foram essenciais para o espalhar também do próprio cristianismo. Então é nesse contexto, no contexto de perseguições, que Pedro vai escrever essa carta, justamente com o objetivo de encorajar esses irmãos a viver uma vida santa, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida sabendo que eu sou perseguido, mas valorizar a esperança em meio às provações, em meio às perseguições. Pedro vai falar sobre isso. E o que é que ele utiliza? Ele utiliza uma coisa chamada: vocês têm que relembrar-se da sua identidade. É necessário que para que você tenha esperança, é necessário que para você creia que o Senhor, ele está contigo diante das adversidades, diante das perseguições, a gente precisa lembrar, como Pedro fez para esses cristãos primitivos, quem nós somos, a nossa identidade. E com isso ele fala no capítulo 2. A gente vai ler até o versículo 12, mas se o tempo ele nos permitir, a gente vai chegar até o 17. O importante é que a gente compreenda a ideia geral aqui. Versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Veja só, ele começa com essa palavra bonitinha, né? Despojando-vos. O que significa essa palavra? Talvez aí na sua versão, gostaria muito de dar o microfone aí para vocês, mas eu não posso. Mas talvez aí na sua versão apareça livrar-se, ou livrando-se, abandonando. Então, essa é a ideia de Pedro. Abandonando toda maldade, abandonando todo dolo. Dolo aqui é a ideia de você saber que é errado e mesmo assim fazer aquilo que é errado. Abandonando também toda hipocrisia, toda inveja e toda sorte de maledicências. Toda maledicência aqui é difamação, ou seja, falar mal do irmão. Pedro diz que é necessário que a gente possa se despojar, a nos afastar, nos livrar, a abandonar esses pecados. E a ideia é de que você está com a roupa suja e você precisa tirar essa roupa suja. Você necessita tirar essas maldades, essas maledicências, essa hipocrisia, esse dolo do seu corpo. Sabe quando você está no centro e aí você está usando máscara, está usando luva e tal, e você, usando álcool gel, quer dizer, e você passa o dia todo no centro, né? E quando você chega em casa, a mãe de vocês diz assim: vá correndo para o banheiro tirar essa roupa porque está suja. E é exatamente essa a ideia.
A roupa suja necessita ser tirada por nós. Mas não é apenas os vírus que nós temos aqui presente que necessitam ser retirados da nossa vida. É o pior vírus de todos, que é o vírus do pecado. Nós precisamos abandonar o vírus mais maligno da nossa vida, que é o pecado. Mas aí no verso 2 ele diz o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então aqui nós temos a primeira coisa, a primeira característica, ou a primeira comparação de quem nós somos. Nós somos como crianças, crianças recém-nascidas. Nós somos como bebês. E essa é a ideia que Pedro quer passar aqui. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós precisamos ser dependentes dele, tal como uma criança recém-nascida, ela é dependente dos seus pais. E Pedro vai além, ele diz: olha, vocês devem desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o quê? O genuíno leite espiritual. A criança, ela é sedenta por aquele leite. Ela deve se alimentar regularmente, disciplinarmente do seu leite, do leite da mãe. Por quê? Porque aquele leite ali para a criança vai ser exatamente o leite que vai proporcionar crescimento para a criança. É o leite da mãe que vai fazer com que a criança se desenvolva, que vai fazer com que a criança cresça, que vai fazer com que a criança seja fortalecida, a fim de que ela possa se desenvolver. E do mesmo jeito é conosco, mas que leite espiritual é esse? Qual é a metáfora aqui? A metáfora, a comparação é que o leite espiritual que nós precisamos beber, como crianças, é a palavra de Deus. O Salmo de número 119 diz que luz para o nosso caminho é a palavra. Portanto, a palavra de Deus precisa iluminar as nossas vidas, iluminar os nossos caminhos, a fim de que a gente possa crescer, a fim de que a gente possa amadurecer, a fim de que a gente possa despojar, a fim de que a gente possa abandonar o pecado, como ele diz no verso 1. Você só conseguirá abandonar o pecado, você só conseguirá abandonar a sua vida de pecado, você só conseguirá abandonar a roupa velha a partir do momento que você depender inteiramente do Senhor como criança, e a partir do momento também em que você beber do genuíno leite da palavra, do genuíno leite espiritual. É somente através disso que você vai experimentar crescimento para a salvação. E olha o que ele diz no verso de número 3: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Portanto, é através da palavra que nós podemos crescer. É através da palavra que nós podemos ter experiências com Deus. Isso é interessante, isso é massa demais. Sabe por quê? Quando foi a última vez que você teve, jovem, nós jovens, tivemos a nossa última experiência com Deus? Quando foi a última vez que nós deixamos de ser inconstantes, deixamos de ser levados pelos ventos das nossas empolgações e nos alimentamos rotineiramente, regularmente da palavra de Deus? Quando foi a última vez que a gente deixou de ser levado exatamente pelo retiro, pelo projeto missionário, pelos congressos, para que a gente pudesse ter constância em nossa vida espiritual? Isso faz parte do crescimento. Não é simplesmente viver de congressos, viver de projetos, viver de retiros, para que a gente esteja quente naquele momento e depois esfrie. Não, a chave para que a gente seja equilibrado é a palavra de Deus. Você só conseguirá ser equilibrado quando você entender que Deus te deu um privilégio, e o privilégio é se alimentar desse leite espiritual que é a palavra. É a palavra que faz você crescer, é a palavra que faz você experimentar que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, e que o Senhor é quem pode libertar você, livrar você, abandonar, fazer com que você abandone o pecado. Somente a palavra de Deus. Portanto, a nossa identidade está ligada exatamente a isso, a entendermos que somos crianças, que dependemos da palavra, que dependemos do genuíno leite espiritual. Agora é interessante que Pedro, no verso 3, ele utiliza essa palavra, experiência. E eu acho isso fantástico, sabe? Porque a metáfora também, é óbvio que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para dizer isso, mas a metáfora é que nós somos crianças e que nós bebemos o leite genuíno.
do leite espiritual. E o interessante é que a criança não analisa o leite. Olha que leite branco, que maravilhoso. Olha como esse leite é cheio de nutrientes. Olha como eu vou crescer a partir desse leite. Ela simplesmente bebe o leite. Ela simplesmente experimenta e se sacia do leite. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ler a palavra, que a gente tem que crescer no conhecimento da palavra. Não estou dizendo que a gente não deve fazer isso. Eu só estou dizendo que quando a gente conhece a palavra, conhece o Deus da palavra, a gente precisa também experimentar esse Deus da palavra. Por que a gente demora tanto para experimentar esse Deus? Ele está ali disponível para nós, a palavra de Deus, a Bíblia está disponível para nós, e a gente demora bastante para entender que a gente precisa experimentar isso. Jesus disse que todo aquele que crer nele tem vida e vida em abundância. Então, a gente tem vida e vida em abundância. Não reduza a Bíblia, não reduza o seu conhecimento a simplesmente um conhecimento. Reduza isso, na verdade, abra o leque e veja além do conhecimento. Veja além daquilo que o Senhor, daquilo que você quer entender, mas o que o Senhor quer te mostrar. O Senhor quer fazer com que você tenha uma experiência de que Ele é bondoso, inclusive diante das provações, diante das perseguições, diante das dificuldades, como estava vivendo esse povo aqui. Por isso que essa carta é a carta da esperança. Quando nós entendemos a nossa identidade, nós entendemos que nós temos esperança. E a nossa esperança não é nós, não somos nós, é o próprio Deus. Mas Pedro, ele segue no verso de número 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Versículo de número 6, pule para o 6. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram povos. Vamos fazer uma pausa aqui na nossa identidade para entendermos outra coisa que Pedro falou aqui para nós. É um parênteses, digamos assim. E ele abre esse parêntese para falar da pedra. Perceba que ele não fala pedras, como ele fala no verso 5, a gente vai ler já já. Ele fala pedra. Quem é ele? Quem é pedra? É Jesus. Jesus é a pedra que vive. Jesus é a pedra que vive. Ele é não uma pedra, ele é a pedra. E perceba que quando nós saltamos para o versículo de número 6, ele diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Jesus, ele é a pedra angular, ou seja, ele é a pedra fundamental, que baseia toda a nossa vida. E é toda a nossa vida mesmo, é todas as esferas da nossa vida. Não adianta apenas na igreja, é em todas as esferas da nossa vida, em todos os lugares. Jesus, ele é a pedra fundamental da nossa vida. Por quê? Porque nós, os que cremos nele, nós não seremos envergonhados. Nós, os que cremos e os que temos essa pedra como a angular, como a pedra fundamental da nossa vida, nós temos a salvação. E ele é, para nós, os que cremos, a preciosidade. Ou seja, o que tem de mais importante. O que tem de mais importante. Jesus é a pedra que vive. E ele é a pedra fundamental da sua vida. Se ele é isso, se você crê nisso, ele é o que é de mais precioso para você. Ele é a preciosidade da sua vida. Então, a pergunta é: qual tem sido a sua preciosidade? Qual tem sido a sua preciosidade? O que você considera de precioso? O que você considera de essencial para a sua vida? Você não conseguiria viver sem o quê? Você não conseguiria viver sem um celular? Você não conseguiria viver
sem o trabalho, você não conseguiria viver sem os seus sonhos, você não conseguiria viver sem o seu namorado, sem a sua namorada, sem o seu esposo, sem a sua esposa, você não conseguiria viver sem o dinheiro. Qual é a preciosidade da sua vida? A palavra é clara quando ela diz: para nós, os que cremos, ela é a preciosidade, a pedra é a preciosidade. Se nós cremos em Cristo, nós temos uma preciosidade. Se nós cremos em Cristo, nós temos aquele que fundamenta a nossa vida, de maneira que qualquer outra coisa para nós é vão. O nosso conhecimento é vão. A nossa família, até mesmo a nossa família, não será mais importante do que Cristo, a pedra que fundamenta a nossa vida. Mas é interessante porque ele diz no verso 8, finalzinho do verso 7, os construtores rejeitam a pedra, mas essa pedra veio a ser a pedra angular, a pedra fundamental. E no verso 8 ele diz: e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Olha como é interessante essa comparação aqui. Ele está dizendo exatamente o seguinte: para os que não creem, para os que rejeitam a Cristo, ele se tornou um tropeço. Você bate nessa pedra e cai. Mas ele vai além, ele diz: pedra de tropeço e rocha de ofensa. Sabe qual é o exemplo? Sabe qual é a metáfora aqui, a comparação? É exatamente uma rocha, uma pedra que desce do monte, que se desprende do monte. E essa pedra começa a descer de morro abaixo. Só que você está embaixo, você caiu, você tropeçou na pedra. E ela vem e destrói você. Para os que não creem em Cristo, essa pedra que é o próprio Cristo é condenação. Ele mesmo disse isso lá em João: os que não creem já estão condenados. Então, para os que não acreditam em Cristo, para os que não vivem para Cristo, e ele se tornou a condenação, ele se tornou a destruição dos que não creem. Aí você pode dizer: mas eu creio em Cristo, sabe? Mas Jesus não está interessado no que a gente diz, ele está interessado no nosso coração. Você crê com o seu coração? Você considera ele a sua preciosidade? Você considera ele aquilo que há de mais importante para a sua vida? Você considera ele exatamente a pedra angular, a pedra fundamental para a sua vida? Sabe, se você diz que crê com a sua boca, mas não crê com o seu coração, você está se auto-enganando. Você está se auto-enganando. Portanto, creia com o coração e se arrependa e tenha vida, porque só Jesus Cristo pode dar vida a você. Só Jesus Cristo pode dar sentido à sua vida. Só Jesus Cristo pode te dar esperança. Só Jesus Cristo pode te dar paz. Só Jesus Cristo pode fazer com que a sua vida ganhe sentido. Não é a partir de coisas que você tem, não é a partir de bens, não é a partir de absolutamente nada a não ser de Jesus. É só Jesus. Só em Jesus você pode ter paz real, não é? Como diz a música. Pois pronto, só em Jesus. Não há nada nem ninguém que possa fazer você ter esperança, que possa fazer você ter equilíbrio, que possa você ter exatamente equilíbrio emocional, equilíbrio mental, intelectual, equilíbrio prático. Só em Jesus, a pedra que baseia a sua vida. Portanto, se você se auto-engana dizendo que crê com a sua boca, mas não crê com o seu coração, você precisa crer. Creia e se arrependa dos seus pecados, e você vai viver baseado na pedra que vive. Só em Jesus, a pedra angular da nossa vida. Verso de número 5. Nós temos mais 2 privilégios aqui, como parte da nossa identidade, para entendermos nessa parte. E esses privilégios são, a gente já falou sobre bebês, crianças recém-nascidas, isso. E a gente já falou sobre, a gente só falou sobre isso mesmo, a gente estava falando de Cristo, a pedra. Mas agora nós somos pedras. Verso de número 4. Olha comigo, quer dizer, verso de número 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo,
a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Percebe como é diferente agora? Pedro agora não utiliza mais pedra, a pedra. Ele utiliza pedras que vivem. Isso que é uma metáfora para dizer o que nós somos. Nós somos pedras que vivem. Por que nós somos pedras que vivem? Porque Pedro tem em mente agora, e o John Stott vai dizer que é um grande edifício espiritual. E esse edifício espiritual é formado pelas pedras que vivem. E aqui no grego é não a rocha fundamental. No grego o sentido é pedrinhas, pedras pequenas. Nós somos pedras pequenas diante de Deus. A nossa identidade diante de Deus é pedras pequenas. Por quê? Porque as pedras, quando postas uma após outras, formam um prédio, formam um edifício. E isso é o que nós somos. E o que nós formamos? O que nós formamos? Nós formamos a igreja. Nós somos a igreja. E a igreja é um organismo vivo. Não ache que você está reunido aqui porque você estava entediado de estar em casa. Não ache que você veio à igreja porque simplesmente você não tinha o que fazer. Se você crê em Jesus como a pedra angular da sua vida, se você crê que Jesus é a preciosidade da sua vida, você é uma pequena pedra chamado para a comunhão. Você está aqui hoje, você cantou esses louvores aqui hoje, porque você é uma pedrinha e junto com seus irmãos, nós formamos a igreja. Nós formamos o grande edifício espiritual que é a igreja. E nós somos chamados para a comunhão. Nós somos chamados para sofrer com os que sofrem, para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E aqui está mais uma reflexão para nós, os que cremos. A reflexão é: será que temos sido pedrinhas? Será que temos de fato tido comunhão como igreja? Será que temos nos ajudado mutuamente? Será que temos crescido mutuamente? Será que temos de fato vivido em comunhão? Ou o que faz parte da nossa vida é a velha roupagem do versículo 1? As invejas, a hipocrisia e a maledicência, a difamação. Essa é a pergunta. Você está aqui não por acaso, você está aqui porque você é pedrinha. Mas você está aqui para a comunhão também. Então, você precisa despojar de tudo isso. Da maledicência, da maledicência que é a difamação. Você precisa se despojar da maldade. Você precisa se despojar do dolo. Você precisa se despojar da hipocrisia. E a hipocrisia é você dizer que é uma coisa e não ser aquilo que você diz. A hipocrisia é criar máscaras. Não as máscaras que vocês estão usando, mas é as máscaras do coração. E vocês não sabem, meus irmãos, o quanto isso é prejudicial para a comunhão da igreja. Talvez vocês, quem for visitante, enfim, quem está visitando aqui hoje, quem está assistindo, talvez você já tenha sido magoado por igreja. Mas a realidade é que nós somos chamados para a igreja. Nós somos chamados para sermos igreja. E se Cristo é a pedra fundamental da nossa vida, consequentemente, Cristo também é a pedra fundamental da igreja. Então, nós estamos aqui, não é porque aqui todo mundo é santo, não é porque aqui todo mundo acerta. Nós estamos aqui porque somos pecadores, conscientes de que precisamos dele, precisamos daquele que é maior do que o templo para crescermos, para nos desenvolvermos, para termos comunhão. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E é fantástico, porque a igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Portanto, somos chamados para sermos pedras e termos comunhão, termos unidade enquanto pedras. Mas ele utiliza mais uma característica aqui no verso de número 5. Ele diz: pois vós sois edificados para a casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E aqui nós somos comparados, e nós somos de fato sacerdotes santos. Por que nós somos sacerdotes santos? Talvez você pergunte, mas e Jesus não é o grande sumo sacerdote, como diz em Hebreus? Sim, ele é o grande sumo sacerdote. Só que Jesus
como no Antigo Testamento, ele foi o sumo sacerdote que de uma vez por todas entrou no Santo dos Santos e retirou os nossos pecados e ofereceu o sacrifício pelos nossos pecados. É o sacrifício da culpa. No entanto, agora nós, através de Jesus, como diz aí o verso 5, por intermédio de Jesus Cristo, nós somos chamados ao sacerdócio. Nós somos chamados a oferecer os nossos sacrifícios, não mais de culpa, não mais a oferta pelo pecado, mas agora somos chamados a oferecer os nossos sacrifícios de louvor. Você é pedra também, porque você sabe que você está aqui na igreja para adorar. Você está aqui na igreja não é para que você seja inconstante, não é para que você olhe para a minha camisa e veja quanto ela é linda, de fato ela é, mas você está aqui na igreja para que você adore a Deus. Nós somos chamados para a adoração, nós somos chamados para contemplar ao Senhor, nós somos chamados para render graças ao Senhor, nós somos chamados para sermos gratos. Olha que beleza é, você está vivo, você respira. Quantas pessoas não têm o privilégio hoje de respirar com os seus próprios pulmões? Quantas pessoas hoje não conseguem mais andar? Quantas pessoas não conseguem mais vir à igreja? E Deus te deu esse privilégio. Você está aqui. Deus te deu a salvação. Você é salvo em Cristo Jesus. Portanto, não venha à igreja a não ser para que você adore a Deus, a não ser para que você seja grato a Deus. E apenas expresse isso com o seu louvor. Expresse isso com a sua vida. Expresse isso com a sua boca, porque vem do seu coração. Então, nós somos chamados como sacerdotes santos, nós somos chamados para adorar ao Senhor. E aqui nós encerramos essa primeira parte e ela diz sobre os nossos privilégios. Os privilégios de sermos filhos de Deus. Os privilégios de termos a nossa identidade forjada por Deus para que possamos contemplá-lo, para que possamos ter comunhão, para que possamos adorá-lo, para que possamos crescer, para que possamos nos desenvolver como crianças recém-nascidas. Bota aí, Gabriel, por favor. Como crianças recém-nascidas, bebês, né? Como pedras, como sacerdotes. E agora nós vamos para a segunda parte. Passa aí, Gabriel, por favor. Próximo slide. Isso. O equilíbrio encontrado entre os nossos privilégios, que acabamos de ver agora, e as nossas responsabilidades. Olha o que aqui diz o John Stott, página de número 79. Será que a igreja deve ser uma espécie de gueto espiritual? Devemos ficar absortos, ou seja, voltados em nossa vida interior? Será que os nossos únicos deveres são o crescimento espiritual como bebês, a comunhão como pedras em um prédio e o culto, oferecendo a Deus os sacrifícios espirituais do nosso louvor? E o mundo perdido e solitário? Não nos importamos com o mundo perdido e solitário? Essa é a pergunta. E essa é a pergunta que Pedro ele vai responder nos versos seguintes. Vamos lá. Verso de número 9. Vamos compreender agora a nossa identidade quanto em relação às nossas responsabilidades, para que possamos encontrar o equilíbrio. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, a nossa identidade aqui é de povo. Nós somos um povo. Nós somos o povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E esse povo é interessante porque não está restrito à nossa fronteira municipal, não está restrito a Campina Grande. Nós somos um povo que não está restrito a Paraíba. Nós somos um povo que não está restrito ao Brasil, não está restrito à América Latina, não está restrito às Américas. Está restrito a... Quer dizer, não é restrito não. Está abrangente em todo o mundo.
Nós somos um povo de Deus supracultural, que está além da cultura, que está além da política, que está além das raças, que está além das línguas, que está além das separações, das divisões. Somos um povo de Deus. Isso é incrível. Isso é incrível. Do mesmo modo que você pode adorar a Deus, que você é pedra aqui em Campina Grande, existe uma pessoa lá no Amazonas de descendência indígena que também é povo de Deus e vai para o céu juntamente com você. Isso é incrível. Mas por que nós somos um povo? Nós somos um povo a fim de proclamar as virtudes. E esse proclamar aqui é tornar conhecido. Nós somos um povo que somos chamados para tornar conhecido as virtudes, ou seja, as belezas, as bênçãos de Deus. E qual é a bênção aqui? Qual é a principal bênção aqui? A principal bênção é isso que Pedro nos diz. Olha, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a bênção da salvação, é a maior de todas as bênçãos. Talvez você possa dizer, eu não sei proclamar, eu não sei anunciar, eu não sei tornar conhecido, eu não sei pregar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas você sabe dizer, eu fui chamado das trevas para a sua luz? Isso é o Evangelho. O Evangelho é simples, o Evangelho não é complexo, o Evangelho não é um compêndio teológico, o Evangelho não é um livro exatamente que você não consegue ler. O Evangelho é a Bíblia, e a Bíblia ela é simples, e a Bíblia é isso: eu estava morto e agora eu tenho vida. Tal como o apóstolo Paulo, eu era cego e agora eu vejo, as escamas caíram dos meus olhos, e o Evangelho ele brota tanto no meu coração, ele arde tanto no meu coração, que ele me leva a proclamar as virtudes, ele me leva a proclamar as bênçãos de Deus que me salvou para as outras pessoas, a fim de que todos os povos o adorem, como diz no Salmo de número 117. Esse é o Evangelho é simples. O Evangelho é dizer, eu era morto, agora eu tenho vida, eu não conhecia a Cristo, agora eu conheço, e Cristo é a minha salvação, Cristo é a minha luz, Cristo é a minha preciosidade, Cristo é a pedra que baseia a minha vida. É isso. Não precisa você teologizar, se a gente pode usar essa palavra. Não precisa você dificultar a coisa. Não precisa você ser um maniqueísta. Não precisa você se preocupar com a inteligência. Deus te dá a inteligência. É Ele quem concede. Por isso que aquele rapaz lá em João, capítulo 9, falou para os fariseus. Olha, eu não sei se ele era profeta, enfim, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Isso é o Evangelho. Quando Jesus muda a nossa vida, nós não conseguimos ficar parados, nós não conseguimos ficar apenas retidos ao nosso gueto espiritual que é a igreja, ao nosso gueto espiritual que também é o nosso conhecimento, ao nosso gueto espiritual que é a nossa própria vida, o nosso ego. Na verdade, quando temos o Evangelho em nosso coração, o nosso ego também é transformado, a nossa vida inteira é transformada, e você não consegue ficar parado diante disso. Você é levado a proclamar o Evangelho, porque você é povo de exclusividade de Deus, e você quer também que outros povos o adorem. Esse é o Evangelho, isso é aquilo que nós somos chamados. Nós somos um povo chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, nós não tínhamos misericórdia, agora nós alcançamos a misericórdia. Mas Pedro também nos fala sobre mais uma característica de quem nós somos. Repare comigo o verso de número 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós somos chamados porque nós somos estrangeiros. Essa é a nossa identidade. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Como peregrinos, nós não temos terras. Como forasteiros, nós não temos direitos aqui. Entenda de uma vez por todas que você está aqui, mas você não é daqui. Entenda de uma vez por todas que você pertence a um reino que não é deste mundo.
Entenda de uma vez por todas que você pertence a uma pátria que é infinitamente melhor do que qualquer outra pátria que você possa encontrar. Os americanos, eles se orgulham muito da pátria que eles têm, mas não é nada a não ser uma pátria terrena. Nós podemos nos orgulhar muito da pátria que nós temos, mas não é nada além de uma pátria terrena. A nossa identidade é em Cristo, e em Cristo nós pertencemos aos céus. Então, por que ficar vivendo de acordo com as paixões carnais que fazem guerra contra a alma se a gente não é daqui? Por que ficar flertando com o pecado se a gente não tem nenhum pacto com o pecado, uma vez que que Deus fez de nós nova criatura? Por que ficar fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, se nós somos chamados para agradar a Deus neste mundo? Por quê? Fazer tudo aquilo que aquela lista lá de Gálatas capítulo 5 diz, são as paixões carnais. Em casa você confere. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, se não falha a memória. Compare e veja o quanto que você pode abandonar, abster-se das paixões carnais, porque você simplesmente é forasteiro e peregrino. Você não tem lar aqui, você não tem direitos aqui. Por isso que você também pode suportar as provações aqui, porque você sabe que a sua esperança não é aqui. Então, Pedro nos convida a nos abster das paixões que fazem guerra contra a alma. Mas ele também fala sobre mais uma das características que fazem parte da nossa vida. Mais uma identidade que nós temos como cristãos, discípulos radicais, que é exatamente o serviço. Nós somos servos, nós somos chamados ao serviço. Repare comigo o verso de número 12. Verso 12 diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, ou seja, no dia do julgamento. Pedro aqui fala sobre o nosso exemplo de cristão. E o nosso exemplo de cristão, ele não deve ser simplesmente dentro da igreja, com aqueles que já conhecem a Cristo somente. Somos chamados para sermos cristãos lá fora. É lá no nosso cotidiano, é lá na nossa família, é lá na nossa casa, é lá no nosso emprego, é na universidade, é no nosso trabalho, é servindo ao nosso patrão, ou sendo o nosso patrão. É lá que nós somos chamados para glorificar a Deus. É lá que nós somos chamados para as boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos através das boas obras, mas quando você é salvo, você é levado a praticar boas obras. Então, nós somos chamados a dar exemplo lá fora, entre os gentios. É através disso, é através do nosso exemplo também em que Cristo será proclamado, em que o Evangelho será proclamado, através da nossa vida, dando nós exemplos de servos. Servos dos homens? Não, servos de Deus. Devemos ter uma conduta exemplar na universidade. Não é porque nós simplesmente obedecemos os professores por obedecer. Nós obedecemos os professores porque nós obedecemos antes deles a Deus. Quer ver isso? Acho que dá tempo a gente chegar nos versos seguintes. Olha só o que ele diz nos versos seguintes: sujeitai-vos a toda autoridade, a toda instituição humana, por causa do Senhor. Olha só, a gente deve se submeter ao Estado, a gente deve se submeter às nossas autoridades, às instituições humanas, não porque elas são Deus da nossa vida, não porque elas são o fim em si mesmo, mas porque elas são, mas por causa do Senhor. Aí o que é que diz o verso seguinte? Quer as autoridades como enviadas por Ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Dentro da apologética, dentro da defesa da fé, a gente percebe que esse versículo de número 14, ele fala sobre o papel do Estado. O papel do Estado é punir aqueles que fazem o mal e beneficiar, ou seja, dar louvor, dar honra àqueles que fazem o bem.
E nós devemos nos submeter às instituições e às autoridades justamente por causa disso, porque elas são instituições humanas, mas concedidas por Deus. É o Senhor quem faz isso. Portanto, o nosso serviço no mundo, o nosso relacionar-se, o nosso exemplo no mundo, não é por nossa própria causa, ou pela causa daquilo que nós estamos defendendo, mas por causa de Cristo. É somente Cristo que é o Senhor de toda a nossa vida. Precisamos nos submeter porque necessitamos ter uma vida equilibrada, até mesmo nisso. Isso é interessante demais. Olha o verso de número 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer, ou seja, silenciar a ignorância dos insensatos. É através da prática do bem, é através do nosso serviço neste mundo, mesmo que nós não sejamos desse mundo, somos chamados a servir a este mundo. Verso 16: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. E aí no verso 17 ele termina: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nós devemos honrar o rei, os reis, as autoridades. Nós devemos amar os nossos irmãos. Nós devemos nos entregar pelos nossos irmãos. Nós devemos ter uma postura de outrocentrismo, ou seja, de pensar no outro. Mas nós devemos temer somente a Deus. Aliás, não é isso que Jesus diz? Lá em Mateus capítulo 22, verso 21. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus quer o seu coração. O seu coração não pertence às ideologias. O seu coração não pertence às filosofias. Não pertence às políticas. Não pertence aos ídolos que você poderá criar em seu coração. Mas ele só pertence a Deus. Portanto, você entrega o que é do mundo. Você serve ao mundo. Mas você saiba que você é servo de Deus. Por isso você serve ao mundo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Precisamos também ter relação com as nossas responsabilidades enquanto discípulos radicais que pretendemos ser. Tanto os privilégios que Deus nos concede, como filhos seus, como também as responsabilidades de viver o chamado de Deus aqui nessa terra. Pode passar, Gabriel, o próximo slide. A gente está concluindo já. Olha só o que é que o John Stott ele resume para nós, o nosso famoso Joãozinho, né? Ele diz assim: olha, primeira coisa, somos chamados tanto para o crescimento individual quanto para a comunhão. Somos chamados tanto para adorar quanto para proclamar. E, por fim, somos chamados tanto para a peregrinação quanto para o serviço na terra. Somos chamados a viver uma vida equilibrada. Aliás, voltando para Jesus, voltando para o exemplo de Cristo, ele também disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nosso relacionamento vertical, né? E o nosso relacionamento horizontal, que é amar o próximo como a ti mesmo. A vida equilibrada só vem através de Jesus. Por fim, último slide, Gabriel. Conclusão de Stott é o seguinte: a razão de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer nossa identidade como discípulos. Precisamos nos lembrar quem nós somos para que a gente viva a nossa vida para glorificar a Deus. Precisamos nos lembrar que somos equilibrados para que a gente possa tanto aproveitar dos privilégios que Deus nos dá como seus filhos, como também arcar com as responsabilidades como filhos de Deus. Amém? Vamos orar?